Fala, turma! Estudando para o concurso público da Unesp, se tem manual de redação oficial da Unesp no conteúdo programático para seu cargo e área de atuação, precisa estudar. E olha que legal esta questão cobrada em prova. O cargo, na época, assistente técnico administrativo 2, atuação materiais, 2025, porque lá nos conhecimentos específicos, além de outras normas, legislações, lei de licitações, estava o manual de redação da Unesp e também o manual de redação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, lá daquela prova, eu trouxe essa questão. Veja como estava lá. Era a questão de número 35. E aí? Legal, porque é uma questão, vamos dizer, quase uma situação hipotética. E no estudo do manual, de repente, isso passe despercebido. E é bem importante, galera, turma. Um servidor público protocolou um requerimento junto à Divisão de Recursos Humanos da Universidade Estadual, solicitando licença para acompanhar seu cônjuge em tratamento de saúde em outra cidade. A legislação interna da universidade não previa expressamente a possibilidade de licença para acompanhamento de cônjuge em tratamento fora da sede, gerando um vácuo normativo para a situação específica. Tá vendo? Uma história, né? Uma hipótese, uma situação hipotética. A diretora de Recursos Humanos, após analisar o requerimento do João, o pedido dele, e verificar que não existia previsão expressa, decide realizar o ato normativo apropriado a essa situação. Então você já entende, a questão vai cobrar um ato administrativo. E você vê nas alternativas. Seria uma portaria, uma instrução normativa, uma orientação interpretativa, um despacho normativo, uma resolução? Vamos seguir. Neste ato administrativo, ela, a diretora de Recursos Humanos, não apenas defere o pedido de licença de João da Silva, ou seja, vai atender o pedido dele, considerando a relevância social e humanitária da situação, mas também determina que, a partir daquele momento, casos similares de solicitação de licença para acompanhamento de cônjuge em tratamento de saúde fora da sede serão analisados e deferidos sob as mesmas condições e critérios aplicados ao caso de João. Com base no manual, esse que estamos estudando, é correto afirmar que o ato administrativo realizado refere-se e aquelas alternativas que eu falei com vocês. Você vê que é uma história longa, o vídeo, porém, vai ser curto, porque estou trazendo aqui à luz, para o seu estudo, um tipo de questão cobrando conhecimento do manual de redação, está lá nos conhecimentos específicos do conteúdo programático do seu cargo. Então pode cair uma questão na sua prova e você não pode negligenciar nenhum assunto, não pode deixar de lado nenhum ponto. Você vê que, de toda a história, o que é que chamou a sua atenção? É um pedido de uma pessoa, tá ok? Mas não havia uma previsão expressa de como conceder ou não, né, essa solicitação da pessoa. E aí, a partir daquele momento, atendeu, né, porque havia uma relevância social e humanitária, atendeu o pedido do João. Legal, parabéns. Mas a partir daquele momento, do atendimento, no caso do João, casos parecidos de pedidos de licença para acompanhamento de cônjuge, ok? Serão analisados e deferidos sob mesmas condições e critérios aplicados ao caso do João. Então não vai ter uma interpretação lá no futuro. Você viu um pedido parecido com o do João, né, para acompanhar cônjuge em tratamento de saúde fora da sede em que trabalha. Legal, analisa, se for o caso vai deferir, sob mesmas condições e critérios. Então haverá uma normatização, haverá uma regulamentação, haverá uma padronização. E isso seria o quê? Uma portaria, instrução, orientação, despacho ou resolução? Legal que o Fábio fez a leitura das alternativas com pressa, mas cada palavra nestas alternativas é importante. Não está instrução normativa à toa. Não é só instrução. Não está despacho normativo na alternativa D de dado. Porque existe despacho e o despacho normativo, uma especificidade desse ato chamado despacho. E parece que é um spoiler, Fábio, porque você vê no manual, lá no item 2.2.1, despacho, são decisões sobre assunto de interesse individual, foi o caso do João, ou de interesse coletivo.
que as autoridades administrativas ou legislativas e judiciárias, quando exercem as suas funções administrativas, as autoridades administrativas, proferem em papéis requerimentos e processos submetidos à sua apreciação. O despacho é chamado normativo, tá vendo? Ele é chamado normativo quando, muito embora proferido em caso individual, foi o caso da questão, o atendimento ao pedido do João, a autoridade competente determina que se aplique aos casos similares, parecidos, idênticos, passando a vigorar como norma para toda a administração e para as situações análogas que venham a seguir, subsequentes, situações parecidas. Você entendeu? Então, tem o despacho, que são decisões sobre assunto de interesse individual ou coletivo, que as autoridades, etc. e tal, até aqui, ó, a apreciação. Agora, o despacho é chamado normativo quando, muito embora seja proferido para um caso particular individual, a autoridade competente determina que se aplique aos casos parecidos àquele caso individual, talvez o primeiro, o único. Nos próximos casos, precisa ser aplicado, passando a vigorar como norma para toda a administração e para situações parecidas. No caso do João, servidor público que protocolou um pedido junto ao RH da Universidade Estadual para pedir uma licença, solicitando licença, e assim acompanhar seu cônjuge em tratamento de saúde em outra cidade, a legislação não previa nada, porém a diretora de recursos humanos, pela relevância social e humanitária da situação, o que ela fez? Ela realizou o ato administrativo do despacho normativo, porque assim ela atende ao caso individual do João e, por causa desse ato administrativo, o despacho normativo, a partir desse caso do João, todos os casos parecidos, análogos, similares, idênticos, serão tratados, analisados e deferidos sob as mesmas condições e critérios. Legal? Então, existe uma normatização, existe uma padronização de como atender a outros pedidos que sejam parecidos ao pedido, no caso aqui da questão, ao pedido protocolado pelo João. Legal, então? Gostou? Que tal? Quer mais questões sobre manual? Isso aí, bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma!